Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Pela Lente do Antropólogo. Hoje, uma edição especial que não vai ser conduzida, como habitualmente, por nenhum de nós, mas sim pelo Tiago Lopes, que vai estar à conversa com Pedro Alves. Esperemos que gostem desta conversa e desta edição especial. Obrigado. Olá, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do podcast Pela Lente do Antropólogo. Hoje temos como convidado o aluno de doutoramento de Antropologia no ISCTE, Pedro Alves, investigador e colaborador do CRIA, apaixonado pela antropologia e pelas suas diversas áreas. Atualmente é mediador linguístico e cultural em Penha de França, Lisboa. Espero que gostem. Bem, antes de mais, olá Pedro, como é que Olá, estás? bom dia. Bem Tudo bem? disposto? Sim. Pronto. Para começar aqui o nosso episódio, vamos primeiro conhecer e saber um bocadinho sobre ti, sobre o que fazes, sobre o papel da antropologia na tua vida, nomeadamente profissional. Pronto. Conta-me coisas. Bem, a minha relação com a antropologia, se calhar, é um bocadinho aquela que, se calhar, a maior parte das pessoas tem, ou seja, quando fazem a transição do secundário para a universidade, porque eu, quando estava no secundário, eu fui para Ciências e Humanidades, sempre gostei muito de História, então foi por causa disso que fui, e porque também não tinha jeito para Ciências de outro tipo, matemáticas e físico-químicas, não tinha jeito para aquilo, ainda lá estava. Mas na verdade ganhei o gosto pela psicologia no secundário e fiquei naquela que queria ser psicologia e foi por isso que me candidatei para o ISCTE, para a psicologia. Verdade foi que o meu encontro com a antropologia, primeiramente, foi feito pela minha prima que estava cá no ISCTE. Na licenciatura em Antropologia, no primeiro ano, creio, na transição para o segundo, e que, para me dar a conhecer o ISCTE, onde seria a minha futura universidade, levou-me a ter uma aula de Antropologia com o professor João Ramos, na altura, uma cadeira de simbolismo, e foi muito engraçado, porque nós entramos, ela perguntou ao professor se eu podia estar presente, ele disse que sim, e é algo que ainda me lembro hoje dele ter dito, que foi... veja lá, você agora vem aqui ver uma aula de antropologia, você vem aqui, está aqui, mas depois você não quer mais nada com isto. E entretanto fiz uma licenciatura, um mestrado e todo o doutoramento em antropologia, tem a sua piada. E pronto, foi o meu contacto com a antropologia. Depois, o que aconteceu foi que eu não consegui ficar em psicologia, por uma décima, e tinha colocado como segunda opção, mas colocando só por colocar, antropologia, porque a minha prima tinha-me falado, e eu, parece interessante, vou colocar. Mas coloquei, eu digo colocar só por colocar, porque na altura tinha uma média bastante. Tinha uma boa margem de média para entrar em psicologia. E a verdade é que não entrei, fui para a antropologia, tinha aquela fase em que poderia estar 2 semanas a frequentar as aulas e depois podia tentar concurso interno mudar para psicologia, mas a verdade é que gostei muito de antropologia. As primeiras aulas foi com o professor Pedro Prista, na altura, a apresentação de antropologia, as problemáticas que a antropologia lidava com, e fez-me todo o sentido. E olha, 2 semanas fizeram 3 anos de licenciatura, 3 anos de licenciatura fizeram 2 anos de mestrado, e agora estamos a 4 anos de doutoramento. Muito bem, muito bem. Então pode-se dizer que não foi tanto a antropologia, não foste, lá está, não escolheste tanto a antropologia, foi a antropologia que acabou por te Não, escolher. foi. Se pensares bem Por nisso, vezes foi. é até bastante comum. É. E arrependes-te dessa decisão, Sabes, agora deste ponto de há vista? muita gente que pergunta-me isso, sabes? Que é tipo, mas arrependes só, porque muita gente questiona-se o que é a antropologia, tem que estar sempre nesse exercício de explicação o que é que é.
Se me arrependo? Epá, não me arrependo. Acho que a antropologia, depois podemos falar disso mais à frente, deu-me bases mais do que académicas, pessoais muito importantes, que uma pessoa leva para o resto da vida. E depois tem a ver com os amigos que tu fizeste, com o percurso que tens feito e não me arrependo, não me arrependo. Muito bem. Então, e agora falando um bocadinho, pronto, é estudante, e é sempre importante também saber a realidade do que é um estudante de antropologia. Sabemos que a área da antropologia é uma área pouco conhecida, passamos na rua, dizemos que somos alunos de antropologia, perguntamos o que é. É a pergunta realmente a mais concedida. E queria saber um bocadinho, queríamos todos saber, a perspectiva de um estudante. E começávamos, se calhar, por falar do qual é o teu foco na antropologia? Ok, lá está, são tudo questões muito importantes e acho que é sempre também, normalmente este tipo é sempre feito com professores e acho que ter a visão de um aluno, ou seja, alguém mais esperto, se calhar quem possa ouvir, ou de um público mais jovem, uh, não que eu seja velho, mas faz todo o sentido. Bem, o meu foco em antropologia, lá está, o ISCTE tem uma base de antropologia social e cultural, tem essa tradição de Inglaterra e das escolas de Inglaterra, mas eu acabei por envergar no mestrado sobre a antropologia da alimentação, que acho que é sempre é uma sub-área é uma sub-área, eu gosto de dizer que é uma área, pronto. Dividir isto em sub-áreas parece que depois as coisas perdem um bocado assim importância e relevância. Mas foi algo que surgiu do mero acaso, porque a licenciatura foi toda à base de antropologia social e cultural e todas as problemáticas, ainda há pouco falei disso, que se abordavam eram as, digamos, clássicas, vá. A questão de género, questões de género, religião, parentesco, construções sociais e tudo mais, pronto. Claro que se calhar numa fase mais adiantada da licenciatura, como tu também já tiveste essa experiência com o professor Filipe Reis, mais virado se calhar para questões de tecnologia e dos médios, ou seja, algo assim mais atual. E quando eu chego ao mestrado, eu não sei se é já para falar da questão da minha investigação de mestrado, ou se queres que diga só... Acho que podes mesmo falar. Pronto. Sim. Eu quando cheguei ao mestrado, fiquei logo muito ansioso e preocupado com o que ia ser a minha tese de mestrado em antropologia, mas sossegaram bastante em relação a isso. Então, primeiro ano não tive focado nisso, fiz só umas cadeiras normais, tentar tirar conhecimentos e aprendizagem e também boas notas, né? Toda a gente gosta de ter boas notas. E pronto, foi só uma simulação de mestrado que me preocupei. O que é que eu vou agora trabalhar? Pronto. E a verdade é que eu vivo em Odivelas, pronto, e Odivelas é já não se diz concelhos, é municípios, é um município que tem uma comunidade muçulmana muito grande, das maiores de Portugal. Aliás, a comunidade muçulmana presente em Odivelas é a mais antiga de Portugal em relação àquela que se situou logo no centro de Lisboa na década de 50, 60. Pronto. Eu sabia que queria trabalhar com a comunidade muçulmana, porque, pronto, ao andar nas ruas, em Odivelas, a presença muçulmana é visível, não só em termos físicos, pelas pessoas, pelas vestimentas, mas também pela questão alimentar, lá está, a questão da restauração, os talhos, os restaurantes, os mercados, os mini-mercados, ou pela própria questão da mesquita Aisha Sidica, que foi construída no final da década de 70, por isso já tem ali quase 50 anos. Pronto, eu sabia que queria trabalhar com a comunidade muçulmana, mas o quê? Pois, e eu não, é questão essencial. E na altura eu concebi fazer uma espécie de um estudo comparativo entre as comunidades muçulmanas do Porto, de Lisboa e do Algarve. Tipo assim, uma espécie de um levantamento etnográfico comparativo. Mas na altura chamaram-me à terra e disseram, tu tens um ano para fazer uma tese de mestrado e isso é completamente inconcebível, não há tempo para se trabalhar essas questões. Então eu fiquei assim um bocado, ok, trabalho só com a de Odivelas, mas trabalho o que é que eu faço? Porque religião, género, o que é que eu faço? E na altura surgiu as notícias de que a Câmara Municipal de Odivelas
em colaboração com a comunidade odivelense muçulmana e com o Instituto Halal Portugal, implementou, sobre o formato de políticas públicas, dietas halal nas escolas públicas. Muito bem. E eu percebi logo que aquilo ia ter um grande impacto na comunidade em si, muçulmana, e também na comunidade local. E eu percebi logo que a questão da alimentação, a questão da dieta halal era o foco central. E pensei, ok, por que não pegar na questão da alimentação e trabalhar questões como integração social, integração educativa nas escolas, trabalhar com alunos muçulmanos e não muçulmanos, como é que a questão da alimentação é um fator ou não identitário de religiosidade e cultural, e trabalhar aqui a questão da dieta como um mecanismo social. Pronto, e comecei a envergar por aí, e pronto, a minha dissertação de mestrado baseia-se basicamente como é que as dietas halal em ambientes escolares, neste caso em ambientes escolares públicos, trabalha questões de identidade e de integração da comunidade muçulmana local a nível de dinâmicas sociais e educativas. Muito bem. Disse agora na tua breve apresentação, pronto, atualmente és mediador linguístico. Sentes que, neste caso, essa ocupação que tens atualmente se relaciona com, neste caso, a tua tese de mestrado, de doutoramento, quero dizer, mestrado já foi? Sim, sim, o doutoramento acaba por ser uma expansão daquilo que foi trabalhado no mestrado. Sim, opa, eu acho que sim, porque esta função do mediador linguístico e cultural é novo em Portugal, pronto. Surgiu em janeiro e eu comecei a exercer funções em março, agora até ao final de agosto. E basicamente isto dá razão ao crescente estudantil migratório que Portugal tem tido. Segundo os dados do Ministério da Educação, no ano letivo 2019-2020 havia cerca de 70 mil alunos migrantes, hoje em dia são mais de 170 mil. Também relacionado com a imigração, Exatamente, é uma questão atual. exatamente. Pronto, e eu acabei por ir para um agrupamento de escolas TAPE, que basicamente significa que é um agrupamento de escolas que tem projetos e mãos de obra fornecidos para ajudar a questões sociais e migratórias, e é um agrupamento que apresenta-se como um agrupamento muito multicultural, porque estamos aqui a falar de um agrupamento com 3 escolas que tem mais de 35 nacionalidades diferentes. Estás a falar de um agrupamento em que tens turmas de primeiro, segundo e terceiro ciclo, em que estás a falar de turmas com 20 e poucos alunos, mais de metade, se não metade, são alunos estrangeiros. Por isso, estas questões de atuar como mediador linguístico e cultural, e muitas vezes tens presente comunidades do Bangladesh, do Paquistão, muçulmanos também, a nível religioso, e também hindu, tem muito a ver com antropologia, no sentido em que antropologia é isto, né? A antropologia é lidar com aquilo que é diferente de nós, com aquilo em que tende a haver diferenciações, e trabalhar com mediador em linguística e cultural é, entre aspas, pôr em prática os conhecimentos e as ferramentas que a antropologia me tem dado para trabalhar com estes alunos e tentar ir de encontrar aquilo que são os objetivos do Ministério, que é acelerar a aprendizagem da língua portuguesa destes estudantes, tendo em conta também uma dinamização e um conhecimento da cultura e das tradições portuguesas, ou seja, atingir aqui um são equilíbrio entre respeitares e conheceres a cultura dos outros, mas também fazeres com que os outros, não é fazeres no sentido de obrigares, mas tentas com que os outros se consigam integrar plenamente na sociedade, neste caso na sociedade portuguesa, e estabelecer sempre pontos de contacto cultural e linguístico, lá está, entre o pessoal docente, os alunos, que muitas vezes têm esta barreira linguística, e os encarregados de educação e as famílias.
Falaste agora ali num ponto, pronto, és mediador linguístico, e isso, logicamente, além de conseguires invocar diversos conceitos da antropologia, do que aprendeste também aqui no Misqueté e durante a tua licenciatura e mestrado, acredito que haja sempre dilemas éticos e questões que, se calhar, tendo em conta que tens objetivos concretos para cumprires, algo que se calhar poderá vir em contra o que neste caso te foi ensinado. Diria que, por exemplo, isso também leva também a outra questão que também gostaria que respondesses. Será assim tão diferente a antropologia que aprendemos na academia para a antropologia mais corporativa, mais organizacional? E de que modo é que um estudante que gosta da antropologia poderá conseguir conciliar essas duas vertentes? Ok. Isso é muitas questões, mas eu acho que pego agora nesta última que falaste, Sim, sim. em se calhar tentar, daquilo que é o meu ponto de vista e a minha experiência como antropólogo, sobre aquilo que é a diferença entre aquilo que nos é ensinado a nível universitário e na academia e aquilo que de facto depois é a experiência real que nós temos de trabalho de campo, quando trabalhamos. A verdade é que eu acho que aprende-se antropologia fazendo-se antropologia. Esse é o primeiro ponto. Claro que a nível académico uma pessoa tem todas as bases teóricas, mas de facto quando se chega ao campo, quando se quer trabalhar com e para as pessoas, que eu acho que a antropologia deve ser acima de tudo um trabalho colaborativo e não extrativista, é muito diferente, porque somos confrontados com dilemas éticos, problemas pessoais, choques culturais, questões de logística, burocracias, que a par com o nosso próprio envisionamento daquilo, pronto, que é a prática antropológica, e não é inviabiliza, mas filtra aquilo que é o nosso trabalho de campo e aquilo que a gente faz e deixa de fazer. É assim, eu sou da opinião que eu fiz a licenciatura aqui no ISCTE, e algo que não me faz sentido é apenas no terceiro e último ano de licenciatura fazer-se ou ter-se uma componente prática de antropologia, que é a nível do estágio, que é aquilo que tu próprio já fizeste e eu também na altura fiz. Acho que devia ser numa fase mais inicial da formação, logo no primeiro ano, porque de facto é que eu falo da minha própria experiência na minha turma, havia pessoas ainda a questionarem-se, passado quase 3 anos de uma formação, o que é que iam fazer com isto. Ou seja, passado 3 anos de formação no último ano, o que é que a gente vai fazer com o que é que a gente vai fazer com antropologia. Claro que o estágio dá-nos essa vertente, porque o ISCTE de facto tem muitos protocolos com várias instituições, empresas, mas acho que numa primeira fase, num primeiro ano, devia ser feito isso, porque lá está, de facto a antropologia é uma área que não é de todo conhecida e nós passamos a vida a explicar o que é antropologia às pessoas, não é verdade? Então acho que devia de haver isso. Pronto. Qual era a outra questão? Outra questão tinha a ver com os dilemas éticos. Ok, dilemas éticos. Se tendo em conta. Claro. Eu acho que vou-te falar se é isso em duas vertentes. Primeiro, a parte académica da investigação que eu fiz e que vou fazer com as escolas, com as questões da dieta, porque assim, trabalhando em escolas e trabalhando em questões de dietas alimentares em escolas, eu trabalho obrigatoriamente com estudantes, né? E estamos aqui a falar que o projeto foi do primeiro ciclo até ao secundário, mas eu por acaso no mestrado trabalhei mais com crianças do segundo e terceiro ciclo, ou seja, estás a falar de pessoas, desculpa, estás a falar de crianças que são menores de idade, ou seja, coloca-se aqui questões éticas muito complicadas, não só pela sua idade, como pelo contexto a trabalhar, que é as escolas, pronto. E depois falarei-te do outro lado da minha profissão que eu tenho agora como mediador, que também tem a ver com crianças e também escolas. Exatamente. Pronto, há sempre esta ponta, há sempre esta conexão. Pronto, nós todos, durante a nossa formação em antropologia,
somos alertados para as questões e para os dilemas éticos que se têm a fazer trabalho de campo, especialmente com crianças, ou se estiveres a falar noutra dinâmica, mas um pouco mais extrema neste sentido, situações de crise humanitária. Pronto, quando se trabalha com refugiados, tem agora um colega meu que vai trabalhar com refugiados, é sempre essas questões muito complicadas, porque tem a ver com questões políticas, tem a ver com as questões de independência, tem a ver com questões de autonomia da própria pessoa. Pronto, no meu caso, a forma que eu arranjei para ultrapassar as burocracias e os dilemas éticos de trabalhar com crianças em ambientes escolares, porque, atenção, eu tive que ter o aval e as boas graças, digamos assim, um protocolo assinado com a Câmara Municipal de Odivelas, ou seja, eu trabalhei com uma instituição política, né, para fazer isto, para poder fazer as visitas de monitorização alimentar e de segurança, que eu acompanhava as técnicas. O que eu fiz foi, eu acompanhava as técnicas nessas visitas de monitorização alimentar e de segurança, e de lá o que retirava era aquilo que logisticamente e burocraticamente tinha sido feito nas escolas para capacitar as escolas de poder ter refeições halal e de como é que isso funcionava com o pessoal docente e funcionário. Pronto. Trabalhar com as crianças, o que é que eu fazia? Eu tive a sorte de a comunidade muçulmana de Odivelas é muito prestativa e está muito dentro daquilo que é a vida social e política do município. Então, quando eu comecei a tentar estabelecer os primeiros contactos, quando me dirigi à mesquita e a alguns talhos e falei, sou aluno de estudante, pronto, é aquela cena que nós... Uma coisa é termos os ensinamentos, outra coisa é... Olá, eu sou um estudante de antropologia, venho aqui fazer um... Exatamente. Pronto, a sério, é muito... Eu não digo que seja complicado, mas de facto existe um choque, porque tu estás num ambiente seguro que é a academia, estás com os teus colegas, estás com os teus professores, e de repente, olha, vai fazer trabalho de campo, fala, interage, cria relações, estabelece, faz isto, faz. E eu tive sorte porque a comunidade foi muito prestativa e deram-me imensos contactos de pais e de famílias que tinham os filhos em escolas sinalizadas com as dietas halal e que eles próprios tinham colocado os filhos para receberem essas dietas. Pronto, as dietas já agora inclui pequeno almoço e lanche. Pronto. Só falando aqui um bocadinho de logística, a Câmara Municipal, em protocolo com o IHP, contratou uma empresa no Porto que faz as refeições e que as envia ultracongeladas para Odivelas e que depois de uma escola sede em Odivelas são redistribuídas por uma outra empresa para as outras escolas. Pronto, isto teve um grande investimento económico, por isso também temos aqui a questão económica de uma política pública. Sim. E tudo mais. Pronto, então como é que eu contornei essa questão da ética e da burocracia escolar estudantes? Eu falava com os pais, dizia o meu interesse, e os pais diziam, muitas das vezes, aliás, acho que nunca tive nenhum pai que me recusasse, ou nenhuma família que se recusasse a falar do projeto e do halal para mim. A gente encontrava-se no jardim, no café, halal, eles traziam os filhos, apresentavam-me aos filhos e num ambiente muito informal a gente falava sobre isso. Falava com os pais, falava com as crianças, até porque eu acho que trabalhando com crianças menores, estas crianças eram de segundo ciclo, por isso estamos ali a falar com crianças com 12, 13, 14 anos. É muito mais seguro para elas estarem num ambiente, ele próprio, seguro e de confiança com os pais, do que se calhar estarem com algum intermediário da escola e eu numa sala a falar. Acho que criava imensos constrangimentos e a conversa não era tão fluida. Pronto, e foi essa a maneira que eu encontrei para ultrapassar esse dilema. É sempre muito complexo e complicado. A nível da minha profissão, pronto, acho que não existe tanta questão da ética, porque eu fui contratado para trabalhar com crianças, eu trabalho com crianças. Estou presente nas salas de aulas a fazer coadjuvação com o professor ou a professora titular ou as educadoras de infância, porque eu estou a trabalhar com... Ou estava, que agora já acabou o ano, agora é a altura de burocracias e relatórios e isso tudo. Estava a trabalhar com crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, pronto. Por isso não creio que existam assim tantos dilemas éticos nesse sentido. Existe
E acho que isso é importante, digamos assim, numa linguagem assim mais de outra forma, existem as fofocas, né? E de facto, quando eu estou num agrupamento que é muito necessário haver esta mediação linguística e cultural entre alunos e pessoal docente, e onde, na altura, aliás, desde janeiro, o português de língua não materna, que é considerado hoje em dia uma disciplina, a docente não estava presente. Teve de baixa médica, agravada e estendida, e portanto estes alunos de janeiro, até basicamente agora o ano acabar, não tiveram esse apoio. E pronto, surge aqui toda uma série de conversas informais com os professores sobre a forma como o ensino é dado, sobre a forma como estes alunos migrantes, muitas vezes sem qualquer preparação, são colocados em turmas de segundo e terceiro ano, mas não sabem o básico de português, ou seja, muitas vezes são colocadas em um nível, são colocadas como um nível A2, por exemplo, mas na verdade o seu nível é um nível zero, não tem zero Sim, sim, compreensão linguística exatamente. e gramatical. Pronto, por isso acho que não existe aí muito essa questão ética, porque eu trabalho com crianças e o meu trabalho é trabalhar com crianças. Então, acho que é isso. Muito bem. Agora vou-te pedir que faças um bocadinho de futurologia e enquanto estudante, que conselho, ou qual seria, na tua opinião, o melhor conselho a dar a um aluno que neste caso realizasse trabalho de campo em antropologia, numa instituição, por aí adiante, e que marca e que aspecto é que achas mais relevante na antropologia, ou que, neste caso, um estudante de antropologia deve ter e deve considerar, em, por exemplo, neste caso falando um bocadinho da tua situação, em não haver o tal consentimento e a tal dificuldade da parte, neste caso da comunidade, que estás a te debruçar. Como é que um aluno poderia desistia à primeira vista, respeitava, sendo a antropologia o respeito pela diversidade, deixava de fazer a investigação? Como é que um indivíduo procederia dessa maneira? É assim, primeiro que tudo, para quem seja estudante de antropologia, muito provavelmente quem eu seja, está na mesma posição que eu ou de outros colegas meus na altura, que é, a antropologia não foi a primeira opção. Não foi. Por isso, ficaram em antropologia, mas continuam em antropologia por alguma razão. Eu acho que quem segue antropologia deve-se desviar de um paradigma capitalista no sentido de eu vou para a universidade tirar um curso ou vou para a universidade tirar o curso que me dê mais dinheiro. Seja médico ou engenharia ou isso. É assim, uma pessoa que esteja em antropologia não está ou não deve estar por dinheiro. Pronto, acho que isso é o mais importante. É salientar e reforçar essa ideia de que não se pode ir para uma área humanística, acho eu, à procura de dinheiro. Pronto. O maior objetivo da antropologia é aprendermos com o outro, é aprendermos com aqueles que são diferentes de nós, e é no exercício contínuo da antropologia, que nunca acaba, né? Porque estás aqui a falar da questão da futurologia, eu se trabalhar, ou se for falar com estas pessoas com quem trabalhei da comunidade muçulmana daqui a 5 anos, as coisas vão ser diferentes, ou daqui a 10 vão ser diferentes, ou se fosse há 20 anos atrás vão ser diferentes. Por isso, por isso é que há muitos antropólogos que fazem trabalho de campo durante uma vida inteira e têm sempre novas coisas a apresentar, novas visões a ter, novas perspectivas. Porque eu acho que a antropologia é a disciplina, ou é a ciência, se quiserem assim dizer, a mais humanística de todas, porque tem a ver, não se trabalha, como é que eu ia dizer isto? Não se trabalha para pessoas, trabalha-se com pessoas. E acho que isso é o mais enriquecedor, é estarmos em contato direto com pessoas que têm diferentes perspectivas e vivem diferentes realidades da nossa. E o objetivo máximo
é dialogar, é compreender, é apreender estes modos de vida diferentes. E acho que a antropologia, quando é bem feita, e quando tu fazes trabalho de campo e tu sais de lá, eu acho que tu fazes um bom trabalho de campo e uma boa antropologia quando tu sais de lá uma pessoa diferente do que aquele que entraste. E de facto foi o que me aconteceu a mim. As conversas que tu tens com as pessoas, aquilo que tu aprendes, a troca de informações, lá está, enfatizo. A antropologia não deve ser visto como algo extrativista em que eu vou lá, tenho esta garrafa de água, tiro a água de lá e depois vou-me embora. Não, é aprender com as pessoas, é fazer um trabalho colaborativo. E foi sempre isso que eu tentei fazer. Sobre o nível das questões éticas, não, acho que não tenho bem tipo, uma resposta para dizer isso, porque acho que depende muito da área com que a pessoa vá. É assim, as questões éticas vão estar sempre presentes, porque a partir do momento em que se trabalha com pessoas, há a questão ética, mas não seja porque tem que existir consentimento, tem que haver consentimento das outras pessoas para aquilo que é a prática, para aquilo que é a partilha de informações e de experiências, pronto. Se tu fores ver a Associação Americana de Antropologia e se tu fores ver aos manuais de ética que eles têm, aquele é ridículo. Aquele é ridículo porque tens documentos com centenas de páginas, com formulários que é suposto o antropólogo apresentar às pessoas com quem trabalha, a nível do consentimento, que aquilo é ridículo, nem faz sentido num trabalho de campo, na meu ver, ser algo tão extensível. Aliás, eu tenho colegas meus que, e acho que isto é importante partilhar porque estamos aqui a falar da questão, então mas se ele é confrontado, o aluno é confrontado com estas questões éticas, com esta dificuldade em aceder, em estar presente, porque depois aí também todas as questões de género, né? Muitas vezes estão presentes, se é um homem, se é uma mulher, tens a ver com as questões religiosas. Podes não estar a trabalhar sobre isso, mas essas questões estão completamente presentes. O que aconteceu foi, a minha colega trabalhou com uma comunidade, tinha os consentimentos informados, tinha tudo, toda a gente sabia o que ela estava a fazer e com que propósito e objetivo o que estava a fazer, e ela redigiu a tese de mestrado dela, e a uma semana de entregar, houve algumas pessoas que lhe ligaram e disseram, olha, eu não me sinto confortável com as informações que te dei, e o que é que as retires? E o que é que uma pessoa faz? Há uma semana de entregar um trabalho como este e que tem alguém a dizer que, neste caso até era uma parte substantiva da informação que ela tinha lá e com a qual ela trabalhava, a nível de um enquadramento teórico e tudo mais, lhe pede para tirar. O que é que tu fazes? Deixa-te numa posição complicada. Deixa-te numa posição muito complicada. E o que ela fez foi aquilo que se deve fazer, que é, tudo bem, retira-se essa informação e, trabalha-se o texto de outra maneira, ou trabalha-se as informações de outra maneira, mas pronto, nem... Claro que aqui trabalha sempre a questão do anonimato, eu sempre trabalhei as questões do anonimato, só tive uma pessoa, que foi um sheik, que não se importou de ter o nome dele presente em todas as citações e nas conversas que tive. Todas as outras famílias e estudantes não precisaram de me dizer que queriam anonimato, eu próprio disse que ia anonimizar porque não há nenhum ganho em essas pessoas terem os seus nomes presentes. Nesse sentido, pronto. Por isso, acho que o antropólogo lida sempre com questões éticas. Se calhar, se estiveres a trabalhar, há contexto em que tu vais ter isso mais presente, por exemplo, questões de refugiados, questões de crises humanitárias, questões escolares, questões de alunos, se calhar a nível empresarial e estava a faltar o nome, mas a nível empresarial também o vais ter porque trabalhas com dados confidenciais de outras empresas, se estiveres a falar então de antropologia a nível de consultoria empresarial, tu trabalhas muito com dados confidenciais e tens essas questões todas. Mas o que eu diria é, e já me estendi muito, mas o que eu diria é, se é possível fazer, faz. Se não é possível fazer, eu acho que é complicado, estás a ver? É complicado. Dou-te um exemplo de um antropólogo que é o Pedro Neto e ele foi trabalhar para a África sobre refugiados.
e foi trabalhar para campos de refugiados. E ele próprio ele é muito explícito nisso. Isto é um exemplo prático e é um exemplo próximo porque é um português. Ele não disse que era um antropólogo quando entrou no campo de refugiados. Ele disse que era um arquiteto e que ia lá ver como é que eram as questões da arquitetura, das infraestruturas, se era seguro para as pessoas habitarem no campo de refugiados e tal. É assim, ele não mentiu. A formação dele é arquitetura. Omitiu, neste caso. Certo? Porque em situações politizadas, como é um campo de refugiados, não é de bom grado às instituições e aos governos que operam nesses terrenos terem conhecimento que existe lá uma pessoa que anda lá a fazer perguntas como é que aquilo funciona, como é que as pessoas se sentem, como é que funciona. Não é de bom grado. Pronto. A verdade é que ele depois, quando falou com as pessoas, em círculos mais fechados, disse que de facto era antropólogo e disse aquilo que era fazer. Por isso, estas questões da ética não é preto e branco. Eu acho que é muito cinzento. E acho que a gente tem que trabalhar com o cinzento e tentar perceber o que é que a gente pode fazer, mas tendo sempre em conta uma coisa. Acima do trabalho do antropólogo é a segurança das pessoas. Porque trabalhando em contextos, por exemplo, destes escolares e no seu extremo, refugiados e tudo mais, nós temos sempre de pensar o que é que acontece a estas pessoas quando estas informações são publicadas a nível de tese de mestrado na academia, ou revistas científicas, ou tudo mais. Porque apesar de serem anonimizadas, e apesar de tu até se calhar tentares fazer com que o contexto ou o terreno onde trabalhaste não se perceba onde é que é, pode ser sempre alguém que perceba. Pode ser para alguém que perceba onde é que é. E pode ser que alguém chegue às comunidades. Por isso é sempre preciso ter este cuidado. Muito bem. Agora, falando um bocadinho e encerrando um bocadinho esta questão do teu trabalho e do teu interesse na antropologia, falaste agora um bocadinho do teu percurso, desde o surgimento da antropologia na tua vida até agora o lugar que tens como mediador cultural. De certeza que passaste por muitas coisas positivas, negativas, caricatas, inusitadas. E eu gostaria agora de perguntar, na tua curta experiência, que esperamos que venha a aumentar ao longo do tempo, qual foi a descoberta mais importante que fizeste sobre a antropologia e se calhar qual foi aquele contributo e aquele desafio que ainda hoje se calhar surge no teu mindset? Epá, isso é pergunta boa para pensar. Estamos aqui para pensar Estamos também. aqui para pensar, estamos aqui para refletir sobre estas questões. É assim, a antropologia ensina-me imenso. E a verdade é essa. Acho que sempre tomei a antropologia mais a nível pessoal de aprendizagem do que a nível académico. Pronto. O que é que se calhar eu aprendi mais com a antropologia? Acho que aprendi mais com a antropologia a ser humano, a ser uma pessoa humana e a ser uma pessoa empática e compreensiva com aquilo que são as diferenças dos outros. E acho que, não tornando isto um palco político, que isto não é para ser um palco político, mas acho que tendo em conta o contexto político e social em que Portugal vive e que muitos países na Europa vivem, acho que a antropologia faz cada vez mais falta para criar aqui, para quebrar preconceitos, para quebrar estereótipos e para aproximar as pessoas umas das outras. E aquilo que eu aprendi foi muito isso. Não que eu antes fosse uma pessoa racista ou com preconceitos ou estereótipos. Aliás, em certa medida era, e em certa medida aprendi ou apercebi-me que o era quando entrei em antropologia e quando percebi que, não sendo diretamente estas coisas, era no meu cotidiano, era de forma indireta no meu cotidiano. Havia microagressões nesse sentido que eu, de forma inconsciente, fazia no meu dia a dia. E acho que a antropologia é mesmo isso, é desconstruir estas problemáticas, estas questões, e no fundo criar empatia e compreensão pelo outro, porque lá está,
a nível da função de mediador linguístico e cultural, aquilo que eu aprendi a trabalhar nestes 6 meses naquele agrupamento foi que as diferenças linguísticas e culturais que os alunos migrantes trazem para aquele agrupamento, antes de serem percepcionadas como algo enriquecedor de um ponto de vista cultural, são primeiramente concebidas como um obstáculo e um desafio. Por isso, quando chega um aluno migrante àquela escola, vamos supor do Bangladesh, não se olha para aquela criança e para aquela família como algo novo que possam trazer aprendizagens novas, perspectivas diferentes. Olha-se eles não falam português. Isto agora para ensinar o puto é muito complicado. Estas questões culturais, as questões das castas e tal. Por isso, nunca se olha para estas questões primeiramente como aquilo que elas deviam ser, que é algo enriquecedor. Claro que, pronto, há aqui sempre mediações linguísticas e tem que se fazer para criar pontos de comunicação entre as pessoas, mas pronto. E eu acho que já me perdi, era um bocadinho no foco. O que é que tu me perguntaste? Era o contributo que a antropologia mais me tinha dado, acho que dei é a nível do aprender com as pessoas, do criar relações com as pessoas, do aprender. E qual era o outro ponto? Era relativamente a uma descoberta fora da caixa que tenhas. Descoberta fora da caixa. Ok, acho que é interessante. Todos nós temos o nosso próprio mundo, a realidade onde estamos, as relações sociais que estamos e isso tudo mais. E quando trabalhei em Odivelas, e agora vou continuar a trabalhar sobre a comunidade muçulmana, uma das minhas preocupações é, eu vou trabalhar num contexto que eu conheço. Eu conheço Odivelas, eu conheço a zona. Não conheces. Não, tu não conheces Odivelas. Porque tu para conheceres Odivelas, tu para conheceres um contexto, tu tens de conhecer todas as diferentes realidades que lá estão inseridas. E eu não conhecia a realidade muçulmana lá. Por isso para mim foi toda uma descoberta, porque eu quando fui fazer trabalho de campo Odivelas, as pessoas, mas agora vais fazer trabalho num contexto que conheces, é a questão da familiaridade, aquela aproximação. Não, eu não conhecia. Eu andei por ruas, eu andei por sítios que, vivendo uma vida toda em Odivelas, eu nunca tinha estado. E porque tive contato com pessoas que eram fora da minha realidade social. Não quero estar aqui, e nem essa a questão de estar a exotizar a comunidade muçulmana, porque vejam lá. Não, eles são tão portugueses como eu e tu que estamos aqui a falar. Eles vêm das ex-colónias portuguesas, de Moçambique e da Guiné-Bissau principalmente, e já vão na segunda e terceira geração portuguesa. Mas, por exemplo, entrar numa mesquita. Nunca tinha entrado numa mesquita na minha vida. Eu viajo imenso, mas vou sempre a igrejas, não é? Nunca tinha entrado numa mesquita. E pela primeira vez, por causa da antropologia, por causa do trabalho que eu estava a fazer, eu entrei numa mesquita. Entrei numa mesquita em Odivelas. E aquilo foi uma experiência que me marcou imenso. Porque tu estás habituado a entrar numa igreja e o que é que te salta à vista quando entras numa igreja? São os painéis, né? Alusivos à Bíblia, aos episódios bíblicos, e sempre foi na minha perspectiva um ambiente pesado e um ambiente de pecado e de sofrimento. A imagem do sofrimento está lá sempre presente. Tu vês sempre a imagem de Jesus crucificado. Por isso, está sempre aquela imagem do sofrimento presente. E a verdade é que eu quando entrei na mesquita não havia nada disso. Aquela em específico, um espaço muito mais simples. As únicas alusões que tu vias ao Islão são as frases em árabe, pronto. Não existe nenhuma figura física de Deus na religião do Islão, isso não existe, ao contrário do cristianismo, onde existe uma corporalidade da religião, nesse sentido. E não existe, ou seja, não existindo essa corporalidade, não há sempre essa imagem de sofrimento. Tu entras num espaço que tem muito colorido,
na sua questão dos tapetes, na sua questão do espaço e das frases, mas pronto, cá esse contraste, e acho que isso acho que é muito bonito quando a antropologia te leva a sítios que tu pensas que conheces, mas tu não conheces. Acho que é isso. Muito bem. E assim foi a primeira parte desta conversa entre o Tiago Lopes e o Pedro Alves. Esperemos que tenham gostado e contamos com a vossa presença no próximo mês para a segunda parte desta conversa. Obrigado.